povo da Terra, ansiosos com o capítulo 77 de Dragon Ball Super? Será que o Bardock pulou a cerca e é pai do Granorá, como andam dizendo por aí? Bem, apesar de já ter uns 2 meses que eu não faço análise dos capítulos, eu continuo trazendo os spoilers e os resumos. E dessa vez eu literalmente farei um resumão todo do capítulo 77, divulgado pelo Redon, famoso leaker de One Piece nas redes sociais. Então se liga nesse vídeo onde eu vou fazer praticamente uma análise desse capítulo pelo resumo. Mas não esquece de adiantar o seu like e seguir o canal, valeu? Como alguns já devem saber por conta das primeiras páginas dos rascunhos divulgados, o capítulo 77 se chama Bardock, o pai de Goku. Ele começa com um flashback de 40 anos atrás do planeta Shiryaru. Os Shiryarujins viviam em paz com os Namekuseidins, trocando vegetais por água. Vamos lembrar que os Namekuseidins não costumam comer, eles apenas precisam beber água. Ok, a gente sabe que o Piccolo é chegado numa picanha, mas no geral é isso. É bem legal o começo desse flashback, mostrando a interação entre essas duas raças, que aparentemente viviam num sistema de trocas, de escambo e de uma forma harmoniosa, integrando tecnologias no modo de vida urbano dos Shiryarujins, com os seus arranha-céus e carros e o estilo rural dos Namekuseidins. Mas de repente, numa noite de lua cheia, algumas naves apareceram no planeta Shiryaru. Eram as naves dos Saiyajins, junto com outras naves do exército de Frieza. Os Namekuseidins se aproximam assustados das naves que pousaram no local, mas logo na próxima página já vemos os Saiyajins transformados em Ozaru, atacando os habitantes do planeta, junto com outros membros do exército de Frieza. Cabe destacar que pelo menos 2 deles são bastante conhecidos pelos fãs do especial de Bardock. Foram eles os responsáveis, ao comando de Dodoria, pelo assassinato do clássico time de Bardock, em seu especial de TV. Aliás, o Toyotaro, há pouco tempo atrás, mostrou como ele imaginava o que aconteceu com o time de Bardock, no momento em que ele retornava para o planeta Vegeta sob as ordens de Frieza. Os mesmos personagens que atacaram o time estão lá. Há quem ache que o Dodoria também aparece no ataque do planeta Shiryaru ao lado desses capangas citados, mas a imagem realmente não ajuda, então ainda é um pouco cedo para confirmar. A gente descobre que a população, tanto de Shiryarujins quanto de Namekuseidins, era bem baixa, de um modo geral, ou seja, eles foram mortos muito rapidamente. Logo em seguida vemos uma cena com vários soldados do exército de Frieza reunindo vários Namekuseidins, inclusive crianças, e atiram em todos eles sem nenhuma piedade. Realmente, onde tem Namekuseidin, tem sofrimento, tem morte, tem destruição. Ô raça pra se ferrar, viu? Mas o Monaito consegue sobreviver enquanto os capangas de Frieza retornam para a nave. Bastante machucado, ele vê o mais velho dos Namekuseidins à beira da morte, que dá a ele as 2 esferas do dragão. Ou seja, não foi o Monaito o criador das esferas do dragão. Uma possibilidade que há muito tempo atrás eu cheguei a cogitar em uma das minhas análises. Temos que lembrar que um criador das esferas pode repassar a responsabilidade das esferas para o outro Namekuseidin. Isto aconteceu com o patriarca de Namekusei, que repassou a vontade das esferas do dragão ao Muri. Isso também já aconteceu com o Eska, que recebeu essa responsabilidade antes do Muri ser morto na saga Moro. E estamos vendo essa possibilidade mais uma vez. Os Saiyajins continuam destruindo a cidade dos Shiryarujins. Inclusive, há uma cena de um Ozaru pendurado em um dos prédios, que obviamente é uma referência aos filmes do King Kong. Mas eis que um deles, justamente aquele com uma cicatriz no rosto, que ninguém desconfia quem é, né? Observa uma criança fugindo e então decide segui-la. O Saiyajin segue a criança até uma igreja, e lá ele encontra o Granolinha e a sua mãe. Quando o Granolinha vê o macaco gigante, ele se borra de medo e desmaia. Paralelo a isso, os Shiryarujins percebem que os Saiyajins se transformaram graças à lua cheia. Então, um deles tem a brilhante ideia de destruir a lua. O cara é inteligente, só que um Saiyajin percebe e tenta detê-lo.
Porém, o Shiryu-jin consegue disparar o ataque mesmo assim, que acerta tanto o rosto do Saiyajin quanto a lua. Mais um indício de como a pontaria da raça do Granorá é incrível. O ataque acaba destruindo a lua e os Saiyajins voltam à sua forma normal. Nisso, o Shiryu-jin Mirolho, que destruiu a lua e acertou o Saiyajin ao mesmo tempo, começa a zombar dos Saiyajins, que eles estão mais fracos sem a transformação. Mas um dos Saiyajins, que é o Taro, aquele mesmo que apareceu em Dragon Ball Minus e no filme do Broly, diz ao Shiryu-jin que ele não sabe de nada, matando ele fácil. Ou seja, mesmo os Saiyajins na sua forma normal são muito, mas muito mais poderosos que a raça de Granorá, de um modo geral. Taro pergunta ao Saiyajin que foi atingido pelo Shiryu-jin se ele está bem. Então descobrimos que esse Saiyajin é o parceiro de bordo de Bardock, o simpático Lick ou Uriku. Depende aí da adaptação do nome que você preferir. O Uriku tá boladão porque o ataque que ele sofreu vai deixar uma enorme cicatriz no testão dele. Aliás, a gente já suspeitava que alguns dos Saiyajins que atacaram o planeta do Granorá eram Taro e Uriku, justamente por conta do modelo de armadura e da cicatriz. Ah, aqui tem um problema. No flashback do capítulo 69, vemos Uriku atacando o planeta ainda na forma Ozaru. Mas no capítulo 77, Riku sofre o dano de um ataque que imediatamente destruiu a Lua, fazendo os Saiyajins voltarem ao normal. Ou seja, ou isto foi um erro de continuidade do Toyotaro, ou a desculpa seria que este Ozaru, com a cicatriz na testa, não é o Uriku. Ou esta cena seria o momento em que o Uriku recebeu o tal ataque já endereçado à Lua. De qualquer forma, vamos esperar, né? De volta à igreja, a mãe de Granorá olha para o Saiyajin, voltando à sua forma normal. E todo mundo na altura do campeonato já sabe que é o Bardock. Ela o ataca com um estilo idêntico ao do Granorá, quebrando a ombreira de Bardock e machucando o seu braço. Neste momento, o Bardock lembra de uma discussão que teve com a Guine, um pouco antes. E, gente, isso é inédito em Dragon Ball. Pela primeira vez, temos um flashback dentro de um flashback. Coisa que só Naruto proporciona o tempo todo. A ponto de ter flashback do flashback do flashback. Nesse flashback, vemos que Guine disse a Bardock que o seu filho, que é o Goku, já havia nascido e perguntou a ele se ele não iria vê-lo antes de partir. Afinal, a cada missão que o Bardock faz, ele fica meses fora de casa. Então temos logo em seguida uma cena mostrando o pequeno Raditz do lado de fora da casa, brincando com outras crianças e com alguns insetos. Aqui há um outro pequeno conflito na história, pois há muito tempo atrás, o autor da obra disse que a família de Bardock nunca esteve reunida no mesmo lugar. Bem, aparentemente todos estão juntos aqui, né? O autor diz que o quarteto Bardock, Guine, Raditz e Kakaroto constituem a família de Bardock, ou seja, não há um outro irmão perdido de Goku por aí. De qualquer forma, como isso nunca foi dito dentro da obra, é meio irrelevante a mudança de enredo. Voltando, a Guine diz a Bardock que o bebê estava na incubadora nos fundos da casa e diz a ele para escolher o nome do bebê. Bardock fica surpreso ao ver o bebê Goku e Guine pergunta a ele se era a primeira vez que ele via um bebê. Bardock observa seu filho e decide que seu nome seria Kakaroto, um nome que agrada Guine, e ela abraça a incubadora. Por mais que os Saiyajins sejam uma raça bem escrota, é muito legal ver esse lado afetivo deles, né? Principalmente de Bardock e Guine. Particularmente muito melhor do que o especial de TV, onde o Bardock não chega a dar nome nenhum pro Goku. Ele já aparece com um nome e é um cientista Saiyajin que o pergunta antes se ele quer ver o filho. É uma cena bem fria no especial de TV. No mangá temos um peso emocional maior, mas tem quem goste da versão animada também. O flashback do flashback acaba. Então voltamos para a igrejinha onde está a galera toda. Enquanto Bardock observa o Granolinha e sua mãe, seu companheiro Riku chega e informa a Bardock que a missão já acabou e que a ordem de retirada das tropas foi dada. O companheiro de Bardock não chega a entrar na igreja, então ele não pode ver Granorá e nem a sua mãe. Bardock diz que ele irá mais tarde, pois quer ter certeza que todos os habitantes do planeta foram exterminados. Seu companheiro então diz que está tudo bem,
mas que ele deve se apressar, porque parece que o próprio Frieza estava para aparecer no planeta. Bardock pega o seu rastreador e detecta nas montanhas um poder de luta de 5. Ele acha que poderia ser um animal, mas logo percebe que não. Nas montanhas, vemos Monaito escondendo as 2 esferas do dragão. Ele nota que alguém se aproxima, então se prepara para atacar de surpresa. Era o Bardock. Quando Bardock entra na casa, Monaito o ataca com uma bengala, mas Bardock impede facilmente o ataque com a mão. De qualquer forma, Bardock percebe que o poder de luta de Monaito aumentou para 213, concluindo que o Monaito era capaz de controlar seu poder de luta à vontade. Lembrando que o controle de Ki sempre foi algo que surpreendia os guerreiros aliados a Frieza e o próprio Frieza. Namekuseidins têm um histórico conhecido de supressão do Ki, assim como os guerreiros da Terra aprenderam, muito provavelmente influenciados pelo próprio Kami-sama da Terra quando foram treinados por ele. A mãe do Granorá também entra na casa, ou seja, Bardock fez questão de levar a Granolina e o Granolinha para as montanhas, para perto de outro sobrevivente, que no caso era o Monaito. O Namekuseidin fica feliz por haver mais sobreviventes, e então temos a revelação do nome da mãe de Granorá, que é a Muslin. E para a surpresa de 0 pessoas, é também uma referência a cereal. Monaito também se apresenta a ela e oferece ajuda. Bardock diz aos sobreviventes que eles devem se esconder, porque o próprio Frieza chegaria em breve ao planeta. Monaito pergunta por que ele os ajudou, mesmo sendo um Saiyajin. E Bardock diz que foi mero capricho dele e que eles deveriam sobreviver. Monaito então pergunta o nome de Bardock antes de ir embora, revelando ao Namekuseidin o seu nome. O enorme flashback dá uma pausa e somos levados de volta ao presente. Monaito pede perdão ao Granorá por não ter dito a verdade e diz a Goku que ele é igualzinho ao Bardock. Goku fica meio que sem entender, e então Monaito pergunta a Goku se Bardock era amigo dele ou algo assim. Goku diz não saber muito sobre os Saiyajins, afinal ele foi criado pelo seu avô no planeta Terra. Vegeta interrompe a conversa e revela a Goku que Bardock era o nome do seu pai. Goku, Monaito e Granorá ficam surpresos com essa revelação. Mas logo em seguida, Goku diz que ainda que a pessoa que Monaito conheceu no passado fosse seu pai, ele não sabe nada sobre isso. E Vegeta então diz a Goku que parece que ele herdou a bondade de seu pai. Granorá pergunta furioso a Monaito o que aconteceu com a sua mãe e por que ela não sobreviveu. E tome mais flashback. Vemos o Bardock prestes a ir embora, mas Monaito pede para ele esperar. Monaito usa suas habilidades de cura no braço ferido pela mãe do Granorá. Isso deixa Bardock surpreso. Monaito explica que um Namekuseidin mais poderoso é capaz de restaurar a força completa de uma pessoa, mas ele mal podia curar pequenas feridas. Nisso, o rastreador de Bardock detecta a presença de outras pessoas. Bardock se esconde atrás de uma das árvores e observa 4 pessoas na montanha. São os Hitá, que observam as naves do exército de Frieza indo embora do planeta. Eric diz aos outros Hitá para contactarem os Shugadins e negociarem a venda do planeta. Oil pergunta a Eric o valor a cobrar pelo planeta, que diz que uns 100 bilhões seria o suficiente. Oil também pergunta o quanto daria para o exército de Frieza, e Eric diz que 10% do valor. Maki então diz a Eric para ser cauteloso, pois Frieza é muito inteligente e é muito poderoso. E Gaz diz que um dia eles serão superiores ao exército de Frieza. Musley, que está do lado de Bardock e do Monaito, pergunta se tem alguém ali por perto. Eric comenta que se eles não podem derrotar Frieza através da força, então eles o farão com inteligência, dinheiro e informação. Bardock, que ouve tudo, se pergunta se os Hitá pretendem trair o Frieza. Neste momento, o Granolinha acorda e sai de casa procurando pela sua mãe. Mas ao dar de cara com o rabo do Bardock, ele se lembra dos Ozarus e, em pânico, grita: Saiyajin! Claro que isso ia dar merda, né? Os Hitá ouvem o barulho e nisso Monaito dispara um ataque para fazer o Granorá desmaiar. Bardock diz para eles seguirem um plano. Quando os Hitá chegam na casa onde estavam Bardock e os outros, eles veem Bardock disfarçado com um capuz, fingindo que vai atacar os 3 sobreviventes do planeta. Eric pergunta a Bardock quem é ele, e Bardock diz que encontrou sobreviventes e que ele irá matá-los.
Eric então manda Bardock fazer isso logo, mas Bardock não os ataca e vem com uma conversa de que os Namekuseidins possuem poderes misteriosos e que eles deveriam checar isso antes de matá-lo. Do nada, Eric puxa uma arma e atira na mãe do Granorá, dizendo a Bardock que está tudo bem em deixar o Namekuseidin vivo, mas os outros dois deveriam ser mortos. Isto deixa Bardock furioso, que ataca o Jita, mas Gas cria uma barreira que detém o ataque. Bardock aproveita o momento e escapa com os outros. Os Jita ficam furiosos com a situação. Bardock e os outros se escondem na floresta, e Monaito até tenta curar a mãe de Granorá, mas ela não resiste aos ferimentos. Monaito não sabe o que fazer, e Eric está bastante irritado, dizendo que a única coisa que resta é matar todos ali. Nisso, Gas diz que cuidará de tudo, e Eric deixa ele responsável, pedindo para Gas resolver tudo antes da chegada de Frieza. Gas então parte em busca dos sobreviventes, e Eric se prepara para a chegada de Frieza. O mangá volta para o presente, onde vemos Eric e Gas conversando na nave. Eric pergunta a Gas se ele lembra do que aconteceu há 40 anos atrás, pois o cara que Gas enfrentou provavelmente era um Saiyajin. Gas diz a Eric que se lembra sim, e que aquilo não acontecerá de novo. Eric comenta que agora que Gas entende a situação, isso seria um tipo de vingança para ele. E aí somos surpreendidos com o Eric pegando uma das esferas do dragão, enquanto diz que de qualquer forma eles possuem as esferas. Ou seja, no decorrer da luta entre o Granorá e os Saiyajins, os Jita já estavam coletando as esferas. O capítulo enfim acaba com o Maki mandando o piloto da nave se apressar, pois eles estão indo em busca da segunda esfera do dragão. Curioso desse capítulo 77 é que as 45 páginas não foram suficientes para contemplar toda a história do passado do planeta Shiryaru e de Bardock. Ou seja, teremos mais flashbacks no próximo capítulo, o 78. Já prevendo os spoilers do capítulo 78, a desconfiança de Bardock com Frieza, surgida em Dragon Ball Minus e em Dragon Ball Super Broly, tem mesmo a ver com o planeta Shiryaru. Afinal, Frieza está indo para lá, e o flashback sobre Bardock no planeta ainda não acabou, né? O capítulo tá super detalhado, né, gente? Contando boa parte dos acontecimentos do passado dos Shiryarudins e também dos Saiyajins, e especificamente de Bardock e aqueles que o cercam. Eu sei que é um resumão, mas eu tenho tentado fazer uma análise junto, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Daqui a poucos dias teremos o mangá inteiro para comentarmos mais coisas interessantes, tanto aqui quanto lá nas nossas redes sociais. Não se esquece de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.